Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros. E por que livros? Porque a nossa vida não é só concurso público, né? Na verdade, ler é um dos hobbies que eu tenho, é um dos hábitos, na verdade, que eu tenho. E aí você pode estar se perguntando, nossa, em que hora você lê, né? Como é que você arranja tempo pra ler? Eu tiro mais ou menos 20 minutos do final do meu dia antes de dormir pra ler livros, porque faz bem pra mim, eu gosto, é um hábito que eu tenho desde a adolescência, não foi um hábito que eu adquiri desde criança, muito pelo contrário, foi a partir da adolescência. E eu acho importante porque me tira daquela nuvem do concurso público, sabe? Daquele conteúdo maçante, pesado, e me transporta para um outro universo, para onde eu consigo ler coisas do meu interesse, abrir minha mente, ler sobre pontos de vista diferentes dos meus e descobrir novas coisas. Literatura era a minha matéria favorita na escola, e além de história e tal, né? Humanas. E aí eu adquiri esse hábito a partir da adolescência, porque na escola eu nunca gostei dos livros que eles me colocavam pra ler, o que é uma pena, porque se eu lesse com a cabeça que eu tenho hoje, com certeza eu adoraria todos, mas na época não era do meu interesse. E aí eu construí esse hábito ao longo do tempo, lendo livros de gêneros que me interessavam, assuntos que me interessavam, e foi assim que eu comecei a estabelecer esse hábito na minha vida. Vocês leem? O que vocês estão lendo? Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês gostam de ler. Se vocês leem, se vocês têm tempo pra ler, se vocês não têm, como que vocês fazem pra ter esse hábito da leitura no dia a dia de vocês, apesar de tanto estudo que a gente tem, né? Bom, eu quero compartilhar com vocês as leituras que eu tive nos últimos 2 meses. Por quê? Eu perguntei lá no Instagram que tipo de vídeo vocês gostariam de ver aqui no canal. E muitos de vocês pediram dicas literárias, porque por lá eu sempre posto os livros que eu tô lendo. Falo sempre um pouquinho da história de cada livro. E então eu resolvi compartilhar nesse vídeo as minhas últimas leituras completas. Então, vamos lá. O primeiro livro, e sim, podem me julgar, foi 1984, mas Marcela, você só leu 1984 agora, aos 45 do segundo tempo. É verdade, gente. 1984 é um clássico contemporâneo do George Orwell. É uma distopia. Esse livro ele foi publicado na década de 40 e o autor ele constrói um nosso mundo como se fosse 1984, numa visão totalmente futurística. E esse mundo, nosso planeta, né, dominado por regimes totalitários. Então o governo ele controla toda a sociedade, um governo totalmente dominante, controlador, que altera inclusive registros, a história, enfim, tudo isso. E eu amei esse livro porque eu acho que eu li num momento muito importante, né? Acho que agora que eu tenho uma visão muito mais crítica sobre a sociedade, uma visão crítica em relação à economia, política, etc. Então eu consegui entender e digerir muitas coisas que o autor aborda nesse livro. O livro, eu não vou dar spoiler porque eu acho que vocês precisam ler, é um livro necessário, um livro importante para nossa formação humana. E a prosa do George Orwell, no início, ela pode ser um pouco difícil, porque é um livro muito detalhista, cheio de minúcias. Então, cada página acontece muita coisa. E aí, no início, você fica muito confuso, porque são parágrafos muito extensos, mas com o tempo você vai entrando na onda do autor. Enfim, eu amei esse livro porque eu acho que é um livro muito importante pra gente. Então, leiam 1974. Eu já conhecia a obra do George Orwell pela obra que vocês também já devem conhecer, A Revolução dos Bichos, que eu tenho nessa edição linda e maravilhosa. Gente, essa edição é da década de 70, do Círculo do Livro, da editora Globo. E esse foi o meu primeiro contato com o George Orwell. Já faz muitos anos que eu li esse livro e eu amei, porque é uma fábula, né, que satiriza o governo soviético. E eu amei, porque tem história, enfim. E aí eu fiquei curiosa pra conhecer mais as obras dele. Então por isso que eu resolvi depois entrar em 1984. E indico pra todos vocês. Em seguida, eu entrei na leitura do Caibalion. Pra quem não conhece o Caibalion, é um livro de autoria desconhecida, publicado no início do século passado, e ele aborda as principais leis da filosofia hermética. E o hermetismo ele é associado aos registros de Hermes Trismegisto, que dizem que ele era
que ele era um legislador egípcio, muito estudioso e etc. E aí, eu resolvi ler esse livro porque tem até uma edição mais nova que essa, que dizem que é até melhor, mas ele é um livro de introdução à filosofia hermética, que era uma parte da filosofia que eu não tinha contato ainda, e foi indicação de uma professora de filosofia que eu amo, que eu sou apaixonada, que é a Lúcia Galvão. Lúcia Galvão? Acho que é Lúcia Galvão, gente. Lucilena Galvão. Enfim, da Nova Acrópole de Brasília. E ela tem diversos vídeos aqui no YouTube mesmo sobre livros, enfim, entendimentos filosóficos. E ela dá um curso sobre esse livro, né? E aí eu indico muito, caso vocês tenham interesse em ler, entender mais sobre as bases da filosofia hermética, é um livro bem introdutório mesmo, que façam a leitura desse livro com o curso dela, que também está disponível aqui no YouTube. Eu lia um capítulo e assistia ao vídeo referente ao capítulo. Eu indico muito porque são leis assim universais. Algumas leis aqui me fizeram enxergar a vida de outra forma, como o princípio da vibração, o princípio da polaridade. Então, caso vocês tenham interesse, eu indico muito. Eu acho que é sempre bom a gente ler sobre filosofia, né, gente? Filosofia é a mãe de todos os estudos, de todas as ciências, então sempre vale muito a pena a gente ter entendimento filosófico sobre a vida. Em seguida, outro livro que eu tô lendo é esse aqui, A Constituição. Brincadeira. Brincadeira, gente. Depois eu comecei a ler o Sem Medo da Rejeição, desse carinha aqui, Zhejiang. Eu não sei falar o nome dele porque ele é chinês, tá? E o que acontece? Esse livro aqui, ele não é um livro totalmente de autoajuda, porque eu não curto livros de autoajuda, não gosto, não é um gênero que me atrai, mas eu colocaria ele como se fosse uma autobiografia, não sei. O que acontece? O Gia, ele tinha problemas em ser rejeitado e ele queria entender melhor por que ele tinha tanto medo da rejeição, o que causava a rejeição nele, como que ele poderia lidar com isso. Então ele criou um blog e se propôs a passar por um período de 100 dias sendo rejeitado. Ele provocava as situações nas quais ele seria rejeitado. E aí ele começou a lidar melhor, entender melhor e estudar mais sobre os efeitos psicológicos da rejeição. Então, não é um livro sobre autoajuda, mas é um livro sobre entender o fenômeno da rejeição e o que lhe acontece e o que acontece quando nós somos rejeitados e como nós podemos converter a rejeição num sim. Então, eu descobri esse livro porque eu vi uma palestra dele aqui na internet mesmo, sobre esse projeto dele dos 100 dias de rejeição. Eu vou deixar aqui o link caso vocês queiram ver, coisa de 10 minutos no máximo, mas eu acho muito interessante porque ele fala todos esses aspectos psicológicos da rejeição e, convenhamos, nós somos concurseiros, eu acho que a gente lida com a rejeição, né, o tempo todo, rejeição da CESP, rejeição da FCC, rejeição da FGV, é muita rejeição, gente, a gente é rejeitado o tempo todo até ganhar um sim da banca, né, então é importante ler. Eu gostei da leitura, mas não é um livro, assim, apaixonante. O próximo livro é um queridíssimo, é O Apanhador no Campo de Centeio, um outro clássico contemporâneo, que eu também indico muito. Esse livro ele foi publicado na década de 50 e ele fala sobre o final de semana na vida de um jovem de 17 anos que estudava no internato para meninos em Nova York e ele tinha levado bomba em quase todas as matérias e ele estava indo para casa contar para os pais que ele levou bomba e tal. Só que nesse meio tempo ele passa por diversas coisas que vocês vão entender lendo esse livro, não quero dar spoiler. Mas é importante a gente saber por que esse livro é um clássico. Porque ele não é um livro para adolescentes, né? Porque o protagonista desse livro ele tem 17 anos. Ele é um livro sobre adolescentes da época da década de 50, em pleno início ali de toda a revolução cultural e social que começou nessa década. Então é muito interessante você entender o que se passa na cabeça desse jovem e como ele enxerga as situações com um humor assim satírico, sabe? Ele é debochado, ele é irônico. E esse livro na época foi muito criticado quando ele foi lançado justamente por isso, por ter essa característica. É um livro em primeira pessoa e é a externalização do pensamento de um adolescente de 17 anos. Então tem muitos palavrões, tem muitos termos chulos e na época isso teve uma repercussão muito negativa, mas é uma característica do nosso protagonista.
E esse livro também é muito icônico, porque o John Lennon, lá dos Beatles, quando ele foi assassinado, o carinha que matou ele, que eu esqueci o nome agora, ele ficou ao lado do corpo quando ele matou o John Lennon, e ele estava lendo esse livro. E ele dizia que metade do corpo dele era o protagonista desse livro e metade do corpo dele era o capeta. Então, o que será que tem nesse livro de tão interessante, né, para pro próprio assassino do John Lennon se dizer protagonista desse livro, né? Então, só lendo para descobrir. Então, espero que vocês leiam outro clássico. Indico muito leitura de clássicos. Clássicos não são clássicos à toa. Clássicos são atemporais e precisam ser lidos. Enfim, gente, eu também comprei outros livros na promoção da Amazon que teve. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu comprei tudo isso aqui, ó. O Walden, que eu tô lendo A Vida nos Bosques, o Sapiens, um livro sobre essencialismo, O Vento Levou, a biografia da Michelle Obama maravilhosa. E aí, caso vocês queiram, eu posso trazer mais indicações de livros, enfim, que é um hábito que eu tenho, que eu gosto muito. Me contem o que vocês estão lendo, o que vocês gostam de ler. Se vocês não gostam de ler, por que vocês não têm interesse na leitura? Contem pra mim, me passem aqui seus livros favoritos, que eu também tô super aberta a ler novas coisas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou colocar aqui no box de descrições o link pra vocês olharem todos esses livros que eu falei, tá? E é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!